O evangelho de hoje é Lucas 10, do 21 ao 24. Naquele momento, Jesus exultou no Espírito Santo e disse: Eu te louvo, Pai, Senhor do céu e da terra, porque escondeste essas coisas aos sábios e inteligentes e as revelaste aos pequeninos. Sim, Pai, porque assim foi do teu agrado. Tudo me foi entregue pelo meu Pai. Ninguém conhece quem é o Filho a não ser o Pai. E ninguém conhece quem é o Pai a não ser o Filho e aquele a quem o Filho o quiser revelar. Jesus voltou-se para os discípulos e disse-lhes em particular: Felizes os olhos que veem o que vos vedes, pois eu vos digo que muitos profetas e reis quiseram ver o que estáis vendo e não puderam ver. Quiseram ouvir o que estáis ouvindo e não puderam ouvir. Jesus, cheio do Espírito Santo, louvou o Pai e exultou no Espírito, porque percebeu que os seus discípulos agora enxergavam claramente a missão a que haviam sido chamados. Do mesmo modo, Jesus se alegra quando, cheios do Espírito Santo, compreendemos as coisas do alto numa perspectiva espiritual completamente diversa daquela que aprendemos com a nossa humanidade. Jesus louvou ao Pai pelos seus discípulos que, embora pequeninos e sem muita instrução, estavam cheios da alegria do Espírito. Somente os pequeninos, isto é, os que abrem o coração e não colocam a razão em primeiro lugar, poderão distinguir os prodígios e milagres que acontecem quando o reino de Deus se manifesta pela ação do Espírito Santo. Nós também só conseguimos propagar com eficiência o reino dos céus aqui na terra quando o experimentamos pela ação do Espírito Santo. À medida que abrimos mais e mais o nosso coração, também experimentamos a alegria e a felicidade interior. Jesus também louva porque o Pai nos revela as coisas do seu coração. Só os humildes e pequeninos podem entender os mistérios do céu. O Pai se dá a conhecer por meio da revelação do Filho, e quanto mais conhecermos a Jesus, mais teremos comunhão com o Pai e poderemos viver a felicidade tão almejada. No tempo atual da nossa vida, somos chamados a ver e ouvir o que o Senhor tem para nos revelar. Não percamos tempo. O Senhor tem muito a nos mostrar e a nos falar. As perguntas de hoje são: você é pequenino ou sábio e inteligente? Você é uma pessoa atenta aos mistérios de Deus? Você enxerga as maravilhas de Deus na sua vida? Quando você medita sobre a palavra de Deus, se limita ao que está escrito ou percebe nas entrelinhas uma mensagem para a sua vida? No evangelho de hoje, Jesus louva a Deus por ter escondido aos sábios e inteligentes a sua revelação, mostrando-a tão somente aos pequeninos. Essa passagem recorda-nos logo ao início desse tempo litúrgico do Advento, a humildade como virtude fundamental de toda a vida interior. Assim como aconteceu na primeira vinda de Cristo, quando os de sua própria linhagem e religião, cheios de si mesmo, foram incapazes de compreender a boa nova da salvação,
Também hoje permanecerá oculto o tesouro inestimável da graça de Deus a quantos não reformularem suas próprias ideias e convicções para acolherem o escândalo do Verbo divino feito carne, humilde até a morte e a morte de cruz. Entre os santos da Igreja, de fato, há variedade de caminhos e de carismas. Tem-se homens e mulheres, casados e celibatários, jovens e anciãos. Em todos eles reina, porém, como alicerce de sua vida e de sua obra, a virtude da humildade. Sem ela, presunçosos recusamo-nos a aprender dos outros, e do outro que é Cristo, aquele que ignoramos sem perceber. Peçamos, pois, ao Senhor nesse dia que abra a nossa inteligência para enxergarmos a nossa miséria, a nossa inaptidão e a profunda necessidade que temos de sua verdade. Sejamos pequeninos para que o Senhor nos eleve à sua grandeza. Que Deus te abençoe. Bom dia.